desculpa, gente. Elvésio Carlos, Jornal Estado de Minas. Miguel, o que representa para você como projeto pessoal e artístico esse filme? Eu acho que assim, a minha relação com o cinema é uma relação bissexta, assim, porque eu gosto muito de cinema, mas eu gosto de experimentar, eu gosto de brincar, de ir aprendendo, é um caminho, descobrir caminhos. Então, sou um homem de teatro, né? Mas gosto do cinema, gosto do set, gosto de trabalhar com o Chu. O Chu é um homem de cinema, é um homem que conhece tudo. Passar um dia com o Chu é adorável, porque a gente, qualquer coisa que eu fale, o Chu sabe. O Chu viu, o Chu sabe, o Chu já viu, conhece. Então é uma troca muito interessante nós dois no set. E esse filme era uma peça minha, que eu fiz nos anos 90 com a Joana Fon e o Otávio Augusto. E com essa onda de se discutir tanto a violência com a mulher, o abuso, e eu queria falar desse filme, eu queria falar de recomeços. Foi um momento de vida meu, inclusive, de sair da televisão, de ter que se reinventar numa altura da vida, quando as pessoas não sabem por onde ir, não sabem como recomeçar. E eu achei que aquelas personagens tinham muito a ver com o meu momento de vida, porque são duas pessoas confinadas num escombro que, de alguma forma, têm que recomeçar a vida. Então, eu não sei, eu tive vontade de fazer esse filme. Eu tenho esse querido amigo que é o Júlio Shoa, que banca essas loucuras. Eu vou lá e digo, quero fazer uma maluquice, quero fazer preto e branco, ele vai. Então, tá tudo certo. Eu sou um infelizado e tá tudo bom. E acho bacana falar de indivíduos que se reconstroem de alguma forma. Né? Acho que a gente parte do particular para o todo, né? Uhum. São duas pessoas, dois indivíduos com suas vidinhas, mas que têm a sua grandeza interior e têm seus sonhos. É uma fábula. Queria fazer uma fábula. Miguel, Paulo do Portal Interfona, você já deu a brecha, mas eu queria entender por que preto e branco. Acho que a vida daquelas pessoas não tem cor. Não caberia. Não é. Aquela mulher, ela diz passada para quem tem, futura para quem tem passado. Como é que é a primeira frase dela? É isso mesmo. Ela não tem, ela é uma pessoa presa numa relação tóxica, presa, como tantas mulheres que a gente conhece, presas. Tem uma cena que eu adoro, que é o encontro dela com a garçonete na estrada, que também é uma mulher, que é a Lívia Valesca, também é uma mulher abusada. Então, são mulheres que estão aprisionadas em relações que elas não sabem como sair. Ela por acaso, a personagem, a Elsa, não tem meios, né? Ela diz, a minha relação com os homens começou errada com o pai não deixou ela fazer o que ela queria, ela casa com um homem que, por sua vez, também é tóxico. Então, tanto é que em Gramado, quando ele explode, teve uma catarse, assim, sabe? Então, acho que... Mas eu queria falar dos indivíduos, dessa capacidade que nós temos de nos reconstruirmos, né? O ser humano tem essa capacidade, graças a Deus, de se reconstruir, mesmo a partir do escombro, literalmente do escombro. E a história da humanidade vem provando isso. Você acha que a humanidade está implodindo também? A humanidade está, com certeza. Passamos um momento... Paradoxalmente, estamos num momento muito bom para nós, para o cinema brasileiro, né? Acho muito importante esse movimento que está acontecendo no cinema brasileiro, que, de certa forma, é um momento curativo, um momento em que
eu estava lembrando que a minha mãe foi presa em 64. Minha mãe era professora da Faculdade de Filosofia, né, do Rio de Janeiro. E assim, uma lembrança que eu tenho de menino é de ver o meu pai chorando, que um menino é uma coisa, eu tinha 7 para 8 anos. Foi uma coisa muito marcante na minha vida. Então, acho que todo esse momento que está se vivendo, com o filme da Fernanda, agora com o filme do Kleber, é um momento curativo para o Brasil. É um momento de se discutir isso, de se falar disso e seguir em frente. Porque uma hora precisa se cicatrizar e seguir em frente. Então, o Querido Mundo é uma coisa pequena. Eu queria fazer uma caixinha de música. É uma peça de atores, é um filme de atores, né? É um filme para Malu e para o Du, para dois atores, e para falar de indivíduos. Eu gosto de gente. Tudo que eu escrevi na minha vida, eu escrevi olhando para a gente. Eu gosto dessas pessoas anônimas que a gente... Eu tenho até uma crônica minha no Globo que eu digo: a arte de amar o estranho que passa. Que é você seguir uma pessoa e dizer: quem é essa pessoa, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Pé na Cova é o melhor exemplo disso, né? Pé na Cova é um exemplo disso. Quer dizer, talvez na minha juventude eu teve um momento que eu quis fazer, mas a minha geração não teve essa brecha toda para o cinema. Era mais difícil. Então a televisão se tornou muito... O canal. Não me roubou, porque foi bom, eu fiz o que eu queria fazer, eu tive grandes parceiros na televisão, eu tive o Talma, que me avalizou. Hoje em dia, eu jamais conseguiria fazer Pé na Cova. Hoje em dia, não existiria Pé na Cova. Então, mas eu não tive tempo, talvez. Por exemplo, o Besterol, que foi lamentavelmente batizado de Besterol aqui, né, com uma bobagem, uma perda de tempo ter dado, porque foi um movimento que aconteceu em vários lugares do mundo. Na movida madrilenha, que deu ao Almodóvar, em Nova York, com o Ridiculous Theatre, porque esses movimentos acontecem no mundo sem que as pessoas se conectem. É uma coisa muito estranha. Os movimentos vão acontecendo. Então, assim, a minha geração, o que se chamou de besterol, mas que tem coisas maravilhosas até hoje. Então, até tem uma tese do Vasilevski, que é o Luiz Francisco Vasilevski, que ele fez uma tese na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o teatro, do chamado teatro besterol, que nada mais era do que processar uma cultura que nos foi imposta a vida inteira e devolvê-la com uma visão nossa quase que tropicalista, debochada e curiosa. Enfim, eu vou indo embora. Deixar, eu pego outro caminho dele que acho que é importante, além do preto e branco, uma escolha artística também, foi a janela do filme, que a gente trabalha com 2 janelas. Ela começa 4x3 e depois amplia 2x3, 5, 4x3, para reforçar um pouco, além do preto e branco, a coisa da angústia, do enclausuramento, da claustrofobia, e depois ela amplia 2x3, 5, fica super bonito. Bom, não vou falar porque não quer ver o filme para não estragar, mas aí tem uma mudança, inclusive, na textura do filme. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, eu sou do Portal Interfona também, meu nome é Andresa. Uma pergunta bem introdutória, porque muita gente não assistiu o filme. Qual é a narrativa, que tipo de filme que é esse, para a gente poder entender um pouquinho? Qual é, Chico? Não sei. Sobre Tá aí uma boa o quê? pergunta. Você sabe que foi, eu vou falar uma entrevista que fizeram com a gente na época da filmagem, e meio que rotularam assim de uma comédia romântica, né? Meio que falou assim, é uma comédia romântica de Miguel, até por causa da peixe. Aí eu falei assim, será que é uma comédia romântica? Eu acho que é uma comédia bizarra. Não sei se é uma comédia. Eu acho que é ele é uma situação bizarra. Não sei que gênero. Não vou dizer que é um drama, porque ele não chega a ser um drama. Ele é um pouco, ele é uma dramédia. É uma dramédia. Mas, por exemplo, a peça era mais engraçada.
A peça tinha uma pegada mais cômica, até porque eu estava conversando com ela agora. Na peça, o abuso não era mostrado. A peça começava com a explosão do apartamento. Tinha um cenário lindo, que era um cenário giratório, que ela estava na fachada e explodia e o cenário girava e você já viu o apartamento destruído, porque eu não tinha nem como destruir no palco. Então, como você não via o abuso na peça, o abuso era narrado, ela era mais engraçada. Ela tinha uma pegada talvez mais cômica, muita coisa eu cortei, porque senão ia ser um filme interminável. E aqui ela ganhou uma outra densidade, né? Até porque o escombro no cinema fica mais real, é mais real. E, na verdade, essa história toda nasce de uma história real. Eu acordei um dia do Ano Novo e li uma notícia que uma mulher tinha ficado presa no Rio, que tinha explodido o bujão de gás. E ela tinha passado a noite de Ano Novo presa no apartamento. Eu liguei para Maria Carmen e falei, Maria Carmen, olha uma peça aí para a gente escrever. Uma mulher presa num apartamento na noite de Ano Novo. Aí, claro que o resto ficcionamos. Mas partiu de um fato concreto, real. Agora, o escombro, obviamente, o escombro ganha uma densidade na tela, né? Ganha uma... fica mais claustrofóbico. Enfim, era um exercício que eu queria fazer. O Chu foi maravilhoso, o Chu sabe tudo de cinema e a gente discute. E tem o Adiba também, que é o Adiba, que é genial e que... E talvez até a Malu Galho Du, por estarem nos personagens, também ajudaram a trazer um tom. Ontem eu fiquei muito emocionado Estou emocionado porque eu vi o Julinho. E o Julinho Bressani trabalhar com ele é uma coisa, né? E ontem ele falou uma coisa tão linda das várias mãos do cinema, né? E é isso que a gente faz. E é muito bom isso, todo mundo junto. E vamos fazer assim, não, vamos fazer lá, olha que lindo isso, vamos fazer assim, vamos pegar aqui. Então tem uma coisa bonita, porque as vaidades vão se dissolvendo, porque vai todo mundo brigando para fazer bacana. Aí eu, Chu, Rádio, todo mundo. Eu fiquei muito encantado de ver o Julinho. Estou chorando desde ontem. Na verdade, são resgates. É o cinema poder fazer isso, né? Vocês levantaram o teatro do Miguel, ele acabou falando do teatro da década de 90. A honra que é para levar e tentar eternizar a história que esse teatro que ele marcou. Fizemos isso com Veneza, né? Que era uma peça dele. Fizemos isso agora com o Querido Mundo. É realmente uma época, um olhar do Falabella de retratar esses personagens, como ele diz, que estão caminhando aí. Quem é aquela pessoa? Como é que está o amor e esperança, né? O reconstruir de uma pessoa, que eu acho que era fundamental a gente poder ter para sempre, né? Eu acho que traz um pouco dessa história do teatro, isso tudo, né? Chu, e como é para você trabalhar com o Miguel, que ele é uma pessoa também que é cheia de referência, ele conhece tudo, teatro, cinema, deve ser uma forma, você deve ficar... A minha é uma felicidade enorme, Miguel e outros diretores que eu trabalhei, mas Miguel ele é tão cinéfilo, eu nunca tinha imaginado que o Miguel fosse mais cinéfilo que eu, e ele é. Tanto é que, não sei se você viu o filme, várias cenas lá a gente teve referências cinéfilas de filmes, que o Miguel falou de filme, eu falei, não conheço esse filme, eu ia correndo assistir. Por exemplo, tem um plano sequência, que é um plano lindo, que descreve os ambientes no passagem de tempo, que ele falou assim, tem um filme do Bluebit, não sei o quê, tanto é que a gente batizou de plano Bluebit. Vamos fazer o Lubitsch, é o Lubitsch. Plano Lubitsch. Vamos fazer Lubitsch. Então eu não tenho essas pretensões, eu não tenho, sabe? Acho também quando a gente chega na altura da vida que eu tô, que eu já fiz tudo que eu fiz, tá tudo bom, tá tudo no lucro, é tudo no lucro. E realmente, sem demagogia, esse trabalho de várias pessoas pensando o produto, sabe, é muito bacana, porque e sinceramente, não tem... É muito suave, né? Não tem uma coisa... Eu já trabalhei com todo mundo, né? Eu já trabalhei com pessoas arrogantes que... E é muito desagradável.
nós trabalhamos com um clima muito solar, muito bacana, muito cooperativo. Todo mundo, o Adba, que é da minha geração, que é do Arpoador, que é carioca também, e nós éramos de turmas completamente diferentes no baixo. A gente não era de turmas... Nos cruzávamos ali, todo mundo naquela geração, somos todos da mesma geração. Mas foi um encontro lindo, né? Ele é um homem muito talentoso e muito bacana. Tulé também, o Tulé com a direção de Tulé arte. com a direção de arte. Plínio, Profeta com a trilha que também. A trilha do Plínio é uma joia. Miguel, Daniel Chefe. Diga. Eu vi a montagem dos anos 90. Você assistiu? Vi. E você falou agora desse sentido de recomeço, que está também na sabedoria dos pais, que está nesse seu momento. Quando você fez a montagem, quando você escreveu o texto com a Maria Carmen e montou nos anos 90, você também era movido por esse sentido de recomeço? E eu pergunto isso porque você já tinha passado pelo pessoal do Despertar, já tinha passado pelo Besterol, já tinha passado pelos monólogos sobre as escritoras, quer dizer, você já tinha passado por algumas fases, havia ali já esse sentido de recomeço, ou o que te movia era outra coisa? As coisas não foram fáceis para mim, porque eu não sei porque as pessoas achavam que eu não ia dar certo. Eu era aquele do grupo que não ganhava os papéis, eu era aquele que não... Eu não sei, então eu fui inventando um caminho para mim. Na época do Despertar, eu nunca ganhei os papéis que eu queria, eu sempre fazia o outro papel. Aí uma hora eu falei, eu acho que eu vou escrever para mim, porque se ninguém me abre a porta, eu tenho que abrir uma porta para mim, senão... E mesmo quando eu entrei na televisão, que eu entrei fazendo pequenos papéis nas novelas, eu era o amigo do amigo enfim, até que o Talma realmente, eu comecei a escrever, e aí veio a Emily, aí eu comecei a dirigir no teatro, a minha vida começou a mudar. Mas eu fui uma pessoa que fui me reinventando o tempo todo. E me reinvento até hoje, porque quando eu saí, por exemplo, eu fui demitido na pandemia. E falei, e agora, para onde é que eu vou? Onde é que eu vou? O que eu vou fazer agora? Né? Porque tem uma estrutura, você vai fazendo uma vida e vai criando. Quando você... É um dominó, né? Eu falei, meu Deus, não era nem por mim, era as pessoas todas à minha volta, uma estrutura que ia ficar também desamparada. Então eu me reinventei, eu virei um palestrante. Hoje em dia eu sou um palestrante que eu dou palestra no Brasil inteiro. Foi uma janela que se abriu. Eu me lembro muito da Julie Andrews na Noviça Rebelde. A reverenda Mata sempre diz que quando Deus fecha uma porta, em algum lugar abre uma janela. E abriu uma janela. E então eu sou aquela pessoa que abriu ali, eu vou. Sempre fiz isso, sempre. E sempre, eu me lembro quando a Beatriz Segal, eu fui convidá-la para dirigir uma peça, a história é maravilhosa. Eu fui convidá-la, eu era muito jovem, e ela falou, quem vai dirigir? Eu falei, eu. Eu falei, eu. Ela falou, você já dirigiu o quê? Eu falei, nada. Mas eu preciso começar, em algum momento eu quero começar com você, que era a Beatriz Segal, já na época. Ela falou, eu aceito, com a condição de que você, nos primeiros 15 dias, eu tenha um amigo meu, um diretor convidado aqui te olhando dirigir, para ver se você sabe o que está fazendo, se você é um doido que não sabe nada. Então eu já comecei assim, com aquele cara sentado ali, que era um homem de ópera, que era o Eladio Pérez Gonzalez, que era muito amigo dela, sentado, me avaliando. E aí ele foi muito bacana, porque ele ficou 4 dias, ele falou, ele sabe tudo que ele quer, Beatriz. Vai, nunca mais ele voltou, só voltou na estreia. Então, assim,
eu corri atrás também de tudo isso. E eu acho que cinema, para mim, também, assim, eu gosto de fazer. Eu não tenho tanto tempo para fazer quanto eu gostaria e me dedicar. O Júlio fica até desesperado, porque eu prometi a ele que eu estou escrevendo um roteiro novo. Toma lá da cá? Não, eu estou escrevendo um filme para ele chamado As Mais Influências, que é sobre esse universo que nós estamos vivendo. Agora eu quero fazer uma comédia mesmo, na minha pegada de pé na cola, quero fazer uma comédia, finalmente. Finalmente uma comédia. Eu acho até que eu rejeitei um pouco, porque acho que como me colocaram na prateleira do Sai de Baixo e eu fiquei muito numa prateleira, eu fiquei um pouco rejeitando fazer a comédia. Mas agora eu acho que eu falei, não, agora eu vou fazer uma comediona com essa geração de bons comediantes que estão chegando, uma geração abaixo, né? E misturar essa gente toda. Toma lá da cá, então, Toma lá da cá, assim, só que Toma lá da cá é da Globo, né? Então é uma outra relação. E hoje em dia as coisas mudaram, não são mais, eu não tenho mais um Talma que diz faz. Mas esse projeto existe ainda? Esse projeto Tá lá. Tá lá. Mas os personagens não são meus, são dele. Então... Você tem vontade? Eu tenho, não, imagina, eu tenho o maior amor pelos personagens que eu criei. E o Toma lá da cá é um sucesso até hoje. Toma lá da cá é o programa mais visto na TV fechada. Ele é um sucesso até hoje. Só que eu não sei que tipo de liberdade eu vou ter nessa abordagem. Eu não tenho mais idade para ninguém me dizer o que eu devo fazer, né? Eu faço o que eu quero. Se não gostar, passa no caixa. Miguel, diante dessa trajetória que você está contando aqui pra gente, fazer esse filme nesse momento te permitiu assumir mais riscos? Eu não sou uma pessoa que fica parando. Eu tenho vontade de fazer uma coisa. Eu quero fazer o Querido do Mundo. Júlio, quero fazer o Querido do Mundo. Quero fazer Preto e Branco. O povo preso dentro do apartamento. Temos que construir esse apartamento. Vamos embora, vamos fazer. Não fico pensando. Eu faço. Eu vou fazendo. E aí eu falo, Chu, vamos fazer, vamos lá, vamos. E o Chu vai, tecnicamente, o Chu mas dá muito certo, assim, é muito agradável fazer. É muito... Eu quero ser feliz no meu trabalho. E quero deixar as pessoas felizes em volta, entendeu? Outro dia até dei uma entrevista, o cara falou assim, você acha que você tem um reconhecimento? Eu falei, meu amor, eu encho teatro há 5 décadas. Eu tenho todo o reconhecimento que eu quero ter, o público está lá a vida inteira. Eles estão lá a vida inteira. Eu não preciso de mais reconhecimento do que o do público. E eu tenho. Se você andar comigo na rua, é um carinho das pessoas. Em Portugal, é assim, eu chorava todo dia. Carinho das pessoas na rua. Tem uma coisa linda, uma vez o cara veio assim andando, falou, mas o Miguel falou dela, eu falei, sou. Ele falou, eu posso dar-te um abraço? Aí me deu um abraço. Sou de Angola, durante a guerra nos deste tanta alegria. Eu falei, porra, o que mais que eu quero, cara? Miguel, sou Laura do jornal O Tempo e é muito bonito ver você falar do amor ao indivíduo anônimo. Isso é muito interessante. E aí eu acho que nisso tem uma curiosidade muito grande de ator, de diretor. Como que é para você fazer tudo isso, transitar entre direção, atuação, escrever, roteiro? Como que funciona a cabeça? Eu acho que eu volto a falar da equipe. Eu sou uma pessoa que me cerco bem. E não sou babaca, eu não sou uma pessoa que acha que você vai dizer uma coisa, eu vou dizer não. Não, eu vou te ouvir.
por exemplo, eu faço musical, né? Eu trabalho com 100 pessoas. Eu fiz 12 grandes musicais em São Paulo. Cada musical desses são 100 pessoas. Você precisa ouvir essas pessoas. Você precisa entusiasmar uma equipe. Não é o Miguel Falabella, é a peça. Não é, mas é a peça de todo mundo. Entendeu? Tanto é que quando você vê no palco, numa estreia, entram aquelas 100 pessoas, a plateia vai, pô, é tudo isso ali atrás. E cada um tem que estar no seu lugar, saber a sua deixa, saber... E no processo, agora eu vou fazer o Gil, né? Eu vou fazer o Gilberto Gil. Vou fazer um musical, vou fazer Limpo, vou fazer Lígia Clark, vou fazer uma coisa doida. Já estamos nesse processo. Aí um fala, Miguel, olha isso, olha que bacana, olha isso. O figurinista fala, olha essa textura. Então, isso é que é bonito, isso é que é bom da vida. A gente não é só, a gente é coletivo. A gente é coletivo mesmo, e arte é isso, a não ser escrever, porque mesmo assim eu escrevi. Eu tive uma parceira durante muitos anos, saudosa Maria Carmen, e mesmo assim o processo de escrever é mais solitário. Mas mesmo assim eu tive uma parceira a vida inteira, brigávamos muito, mas dividíamos lá. E, enfim. Então, para mim, eu não tenho muito problema, porque eu também não tenho problema em dizer não sei. Como é que faz isso? Não sei. Olha, eu quero ver isso. Às vezes eu falo, Gustavo, eu quero ver isso. Como é que eu vejo isso? Chu, como é que eu vejo isso? Quero que ela chegue ali na janela e eu veja ela, não sei fazer isso. Vamos fazer assim, assim. Olha isso aqui, olha esse plano, que bacana. E assim é. Não me desmerece em nada, não desmerece ninguém, é uma somatória, é um coletivo. Miguel. Só para completar uma coisa rapidinho, o negócio do risco que você falou, completar o tempo. É muito claro, Miguel, o resultado final que ele quer. O preto e branco foi uma questão muito grande durante a preparação do filme. Como é que você lança um filme preto e branco hoje em dia? Quem vai assistir? Tentaram de toda forma mudar o Miguel. Vamos fazer um filme colorido. Miguel, não, ele não largou pé. Porque qualquer outro diretor falou, é verdade, é porque não vende, então vamos colorido. Miguel não largou mão. Então isso é o risco. De todos os lados. Né? Todos os lados. Mas não largou mão. Eu não conseguia ver cor nesse filme. Eu não conseguia ver cor, não conseguia ver essa mulher colorida. E essa certeza artística fez a gente decidir seguir em frente. Né? E aí é importante vocês saberem, quando se decide fotografar em preto e branco, isso interfere no trabalho de todo mundo, da figurinista, maquiador, porque tem que ser uma maquiagem, um figurino que tenham cores que funcionem para uma cor em preto e branco. Preto e branco também é uma cor, né? Então é O isso. nosso ano novo é todo amarelo, azul bebê, não sei o que, para poder resultar aquele, dando um exemplo. E Miguel, sou Ramon, jornalista da TV UFMG. Você que é um artista híbrido, né, que vive o teatro, a música, a dança, também o cinema, o audiovisual. Eu queria saber também como que essa experiência plural ela tem impacto, né, no audiovisual e também na formação de novos atores e atrizes. Eu tenho uma coisa assim, eu tenho muita gente que eu tenho orgulho de ter aberto a porta, porque como abriram para mim, eu acho que eu preciso continuo abrindo a porta para jovens, para pessoas que... Até hoje estava super feliz, porque a primeira pessoa que deu assim, o primeiro galã do Wagner fui eu que dei, né? Eu briguei por ele. A Globo não queria ele, porque ela não achava que ele era galã, a Lua me disse. Eu falei, não, eu quero ele é foda, ele é bom, ele fez um teste, eu falei, pô, esse cara é foda, eu quero ele. E a Globo, mas não era, né? Tinha um padrãozinho de galã. Padrão de galã. E ele fazia, tem cenas dele com a Adriana Esteves memoráveis na Lua me disse. Memoráveis. Eu escrevia com muito gosto para os dois, porque os dois, chutavam para gol. Então, assim, na Disney eu fiz uma série, lancei uma opção de gente que está aí agora, que
É muito bacana isso, porque você vai vendo frutos, né? Você vai... Tem gente que vai embora e é lindo, né? Você vê as pessoas, o florescer, dizer, pô, botei lá, ajudei, dei uma mão. Eu, quando cheguei da Europa, eu estava desempregado, né? Voltei para casa dos meus pais, eu fiquei uma época fazendo aquelas, mochilando e vivendo de subemprego na Europa. E eu voltei para casa do meu pai, e eu estava numa festa uma vez, todo mundo já trabalhando, assim, garoto. E eu falei, ai, será que eu perdi meu bonde? E aí tinha um cara fumando, eu fui pedir um cigarro para ele me deu, comecei a conversar. De repente ele falou assim, quer fazer uma novela? Era o Talma. Era o Talma, cara, me chamou para fazer uma novela numa festa. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Então eu tenho a obrigação de mudar a história das pessoas. Outro dia eu até fui dar uma entrevista sobre o Ruge, porque quando acabou o Ruge, eu não sabia o que era Ruge, porque eu sou uma pessoa fora do mundo, eu não sei nada, tá? Eu não sei ninguém, não conheço ninguém, não vejo, eu sou uma pessoa doida. Aí eu não sabia o que era Ruge. E no teste do Hairspray, eu vi que a garotada ficou assim, quando a Karen Hills entrou, ela foi fazer teste. Eu falei, não sei quem é essa mulher, não sei. Quando ela começou a cantar, eu fiquei... E ficamos irmãos, amigos pro resto da vida. E eu até estava falando disso no documentário sobre o Ruge, porque a Karen virou uma pessoa da minha vida e fez vários trabalhos meus, entendeu? Virou uma amiga, uma irmã. Então, assim, eu tive o Avancini, cara. Eu tive Walter Avancini que me abriu uma porta. Eu tive muita gente que me estendeu a mão. Então, eu acho que eu tenho essa obrigação de estender a mão para as pessoas. E eu tenho feito isso, graças a Deus. Você está voltando para a novela. O que você está achando de participar de Três Graças? A novela vem uma atrás da outra. Essa é a única. A novela sempre vai. Fiquei muito feliz com o convite. Estão me tratando regiamente. Era uma participação mesmo agora. Acho que até que ele está virando meio vilão, né, nesses capítulos que eu estou gravando. Mas era isso mesmo, era isso. Me tratam com muita deferência, com muito respeito, com muito... E é agradável voltar, assim, eu já não tenho mais o pique. Eu moro em São Paulo, não moro mais no Rio, então para eu me deslocar é complicado. Então acho que tá de bom tamanho. Mas ele vai ser o vilãozão da novela? Não sei. Eu não vejo novela. Você não vê novela? Eu não Você vejo. não vê a novela Três Graças? Não, as Três Graças eu vejo para me ver, né? Mas eu de um modo geral, eu não tenho tempo, amor, eu estou no teatro. De noite eu estou no teatro. Eu não vejo nem os colegas, é difícil eu ver os colegas, raramente eu não estou em cena. Eu raramente não estou fazendo teatro. Eu estou, imagina, ano passado inteiro eu fiz Fica Comigo essa noite. Eu estava em Portugal, de Portugal eu vim, eu dirijo musicais, então musical é uma coisa que demanda um dia de trabalho. É exaustivo. Eu fiz o Fórum como ator. Já não sei mais o que eu fiz. Eu fiz muita coisa. Voltou com a Vernei, né? Não, isso foi antes. Foi ano passado? Ano passado eu fiz o Fica Comigo essa noite. Fiz Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. Foi. Nessa correria toda, o que tem mais te inspirado a criar? Eu não sei, eu tenho coisas assim. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma amiga minha, a Beth Lagardère, a gente estava...
E aí a gente estava ouvindo uma cantora que eu adoro, que é uma cantora francesa chamada Patricia Cass, que é uma gênia. E de repente ela começou a cantar uma coisa da Piaf. Eu falei, que lindo esse arranjo, porra, que arranjo bonito. Peguei o telefone e falei, Maestrine, vamos fazer Piaf? A Maestrine é uma voz única. Aí os processos são assim, não sei se vai acontecer, mas entendeu? Mas eu lanço, tá no ar, tá? O Sonho a Sílaba foi assim, e aliás fomos premiados semana passada, ganhamos o Rose d'Or Latino, como de série. Ela estava no Toma Lá da Cá, e eu tenho uma cantora coreana que eu sou fã, chamada Sumi Jo, que eu sou louco por ópera, eu viajo, eu assisto ópera, eu gosto de ópera. E a Sumi Jo era, na época, agora está mais velha, mas foi uma das maiores rainhas da noite, uma grande soprano. E aí um dia eu falando, olha, sei o que, a Maestrine falou assim, eu canto isso. Eu falei, menos, né, Maestrine? Menos. Menos. Ela falou, eu canto isso. Vai assistir uma aula minha. Eu achei que ela era tão... Isso na gravação do Toma Lá da Cá. Eu conheci a Mirna Rubim, porque eu tinha feito aula com ela também de canto. Eu fui lá ver a aula dela. E não é que o diabo da mulher cantava. Aí eu falei, eu vou escrever uma peça para vocês duas. Eu escrevi o Sonho a Sílaba. Então, gente me motiva. Chegamos no gente, porque gente surpreende sempre, pro bem e pro mal. Mas gente é sempre fascinante, se você olha pelo ângulo certo. Gente tem sempre algum fascínio, alguma história para contar. E eu gosto disso, eu gosto daquela pessoa que passa ali de uma... Isso é até um texto da Rosa Monteiro que eu acho lindo, que é uma escritora espanhola que eu adoro. Ela diz que ela está dentro do carro, indo para uma premiação, e ela vê uma mulher passando na rua. E ela diz, e subitamente, uma Rosa Monteiro vai para a premiação, e outra Rosa desce do carro e vai atrás dessa mulher. E começa a contar a história dessa mulher. Então, eu acho que isso é fascinante na criação. E sobre o caminho dos filmes, né? Vai estrear aqui em Tiradentes, o que vocês estão pretendendo? Chegar às salas de cinema, festivais, como é que vocês estão pensando? Com certeza é O2 Play, é o nosso distribuidor. Então a O2 é apaixonada pelo filme. A gente fez agora estamos fazendo uma carreira de festivais e final desse primeiro semestre, ou máximo agosto, é a data da distribuição, que é uma luta muito grande, que é a gente conseguir salas para um filme preto e branco, com todas essas dificuldades que normalmente a gente ouve hoje no mercado. A gente está entusiasmado em vencê-las, né? A gente acha que conseguiu construir uma fábula muito bonita, com poder de interpretação, um poder de arte, fotografia interessante, falando de humanos muito Fotografia do interessantes. Gustavo é manjado. Fotografia é um jogo, uma brincadeira, um exercício para bem contar uma história. Quer dizer, ele não estava alucinadamente fazendo a foto, ele estava olhando para esses dois. Então é isso, Miguel, é isso que você quer dizer, querendo entregar para eles o que eles estavam ditando ali. E mesmo de Moscou, sucesso foi lá em Moscou, não sei o que. Tivemos o filme, passou em Moscou, na Rússia, e eu achei os russos... interessante isso, que eles foram tocados por alguma coisa que eles não conheciam muito bem. E a coordenadora lá das mostras de um filme brasileiro que teve lá, ela mandou pra gente as reações das pessoas. É engraçado porque eles têm uma visão nova, uma visão muito outra do Brasil, né? E quando você traz uma outra linguagem, uma coisa, né? De repente uma coisa confinada, né? Fala, uma interpretação, é a Os coisa russos mais ficaram linda muito, ver o videozinho dos assim, russos. intrigados, porque era um filme brasileiro e foi muito engraçado. Vai numa contramão, né? Porque espera-se outra coisa do A filme gente vai correr brasileiro. alguns festivais ainda, tem um no Uruguai, tem um em Paris, né? Estamos quase confirmando a presença em Xangai, afinal de contas, o nosso diretor chinês presente, eu quero muito entregar, fazer essa ponte já com esse filme. Tem um trabalho na Índia e sim a gente vir pro mercado. Que não é nada fácil, que é uma luta alucinante, muito superior até o que eu podia
imaginar, quer dizer, o medo do dono da sala colocar um filme, e aí, vai ser o distribuidor, alguém quer? É o streaming que vai comprar, quem é que vai tentar colocar a sua janela, o seu horário na televisão com um filme preto e branco, desses lindos, né, e com um conjunto de artistas que construíram muito cinema, né, ao longo do tempo, mas esse desafio é delicioso para o cinema. Eu acho que a gente tem que estar descobrindo sempre esses caminhos e pesquisando e até entendendo a reação do distribuidor preto e branco, qualquer coisa causa assim, essa emoção. Então tem sido uma experiência muito agradável. Mas eu prometi uma comédia blockbuster. Eu acho que o mercado vai amar receber uma comédia. Equilíbrio. Eu acho que nesse ato que a gente está fazendo, o Miguel entregar uma comédia, ainda que vem com um naipe de comediantes atual, eu acho que é um presente para o grande público, é um presente para a história da comédia brasileira, a gente poder ter esse grande, por isso que a gente está indo também atrás aí do mais influências. Miguel, e é fácil escrever comédia hoje? Eu não tenho problema, porque eu já não gostou passando caixa. Vou fazer o que? Vão me cancelar? Olha bem pra minha cara, se eu vou ser cancelado nessa altura da vida. E vocês dois? Pode ir. Tudo bom, querido? Tá bom. Você falou sobre a comédia, a história da comédia brasileira. Eu vi o seu post sobre o Teatro Procópio Ferreira, que está sendo fechado em São Paulo, onde você fez Sai de Baixo. Foi um marco, né? Queria que você falasse um pouco de fechar um lugar tão histórico com o nome do pai de Bibi Ferreira e dele ser demolido. Acho terrível, né? Acho que é um retrato do que nós vivemos, um país que não tem apreço. E esse governo de São Paulo, que já destruiu o Teatro Container, está destruindo o Procópio Ferreira, os espaços vão sendo destruídos, tudo isso por uma visão, porque os jardins estão se transformando. Eu morei nos jardins anos e agora eles constroem prédios de 20 metros quadrados e causam um impacto horroroso no bairro, na região, não só de trânsito, mas da logística. Então é tudo feito sem... Eu tenho a impressão de que é tudo feito no chute. Entendeu? É tudo dinheiro, a força da grana que ergue e destrói coisas que o Caetano já falou. Então, imagina, Marisa estava aos prantos, assim, imagina, passamos a vida ali fazendo Sai de Baixo naquele teatro. Eu fiz outras grandes coisas ali naquele teatro. E foi muito triste ver o Procópio Ferreira. E acho uma coisa inadmissível. Em Londres, alguém pensa em destruir um teatro em Londres. Acho que a população inteira vai para a rua e quebra tudo. Imagina, você vai destruir o Teatro Châtelet em Paris. Você vai destruir... Só aqui que se entra na cabeça. E havia uma lei, eu não sei se isso procede, eu não sei se eu vou dizer uma besteira, mas eu acho que havia uma lei de que quando se destrói, você tem que construir outro. Que não é respeitado, aparentemente, né? Porque os espaços vão sendo destruídos e é muito grave. Eu não sei o que essa nova geração, eles vão ter que descobrir uma maneira de se conectar além disso aí. Eles vão ter que descobrir uma maneira de se conectar com o público, os jovens artistas, porque isso aí rouba, né? Não nos permite efetivamente uma conexão maior com só o palco. O palco te forma, o palco te apura o tempo, né? O tempo você apura no palco, porque o público te dá... Para mim, comédia é respiração, comédia é ritmo. A mesma frase eu digo e ela diz, se ela disser com a respiração errada, a plateia não ri. E isso, meus anos de experiência me ensinaram, é batata. Eu sei que eu perdi a piada antes de dá-la, porque eu não respirei direito. Eu digo, não vai funcionar. E efetivamente, naquele dia não funciona. Então, esse tipo de conexão que a gente tem no teatro, que está se perdendo, porque essa nova geração não vai ter mais espaços para fazer teatro.
Então, eu não sei o que vai acontecer. Porque até essa onda, a onda muito violenta do woke está passando agora. As pessoas já estão mais... Porque se você não tiver vilões, você não tem conflito. Teatro é conflito. Sabe, se ninguém puder ser mal, se ninguém puder te ofender, não é para mostrar que aquilo está errado e que aquilo acontece. Se não houver isso, não há conflito, não tem dramaturgia. Vira um bando de pessoas amorfas ali. Mas eu não tenho preocupação, quando eu sento para escrever, eu não tenho nenhum... Eu não fico preocupado com isso. Depois as pessoas ficam. Por exemplo, no Querido Mundo, não queriam que ele desse porrada nela. Nossa, foi uma super... Ai, não, eu falei, mas... Esta cena ele não pode dar um soco Ele na não cara pode dela. dar um tapa na cara da mulher. Eu falei, mas... Sabe, o jornal, todo dia tem feminicídio, porra. Todo dia tem mulher morta, mulher espancada, mulher abusada. A gente vai fingir que isso que não acontece. Acontece. Mas foi uma pressão grande, mês e meio do debate, voltar, Não, e o dia da inferno. Eu filmagem. falei, não, gente. A pessoa não quis, não voa ao set esse Ah, não dia. pode, ela não pode apanhar. Eu falei, como não pode apanhar, velho? Ela tem que apanhar, ela é uma mulher abusada. Que é lindo aquele encontro dela com a Lilian Valesca, que a Lilian faz aquela garçonete na estrada, que as duas são abusadas, né? E se identificam, né? E se olham no olhar, são mulheres que... Como há milhares de mulheres nesse país. Eu sempre brinco que sempre estraga a foto. Você quer tirar uma foto, vai fazer outra. Eu acho que a gente passou lá fora. Lá fora, achei que Enfim, mas eu não tenho esse tipo eu não fico me policiando, entendeu? Porque já tem muita gente que é paga para isso. Hoje em dia tem isso, né? Eu fui fazer uma série, tem diretor de constrangimento. Aí você fala, eu te amo. A mão tu fala dela até te constrange. Eu falei, não, você que tá me constrangendo, amor. Eu não vim aqui pegar ela, nem ela veio aqui me pegar, a gente veio aqui trabalhar, porra. Como é que faz? Como é que eu faço? Agora é um problema. Claro, eu vim de uma geração que eu vi realmente muito abuso, assédio moral, muito assédio moral. Sexual nunca sofri, mas acho que as mulheres sofriam mais. Mas assédio moral, muito. As pessoas tratavam, a gente era aos berros. Miguel, pegando esse gancho, imagina um autor como Nelson Rodrigues, né? Ele foi sempre muito acusado de misógino, de machista, e ele falava, não, eu escrevo o que eu vejo. Claro. Eu sou o menino olhando pela fechadura, né? Claro. Não existiria a obra maravilhosa dele. E você vê que ninguém monta mais Nelson. Então, se monta, Nelson não é mais montado. Houve uma grande, né? Hoje em dia, Nelson não é mais montado, lamentavelmente. Lamentavelmente. Esse tipo de autor deveria ficar sempre, né? E sempre ter... Porque faz parte, é importante. É importante para o nosso DNA como artistas entender e nos religarmos com esses autores. Mas eu acho que vai passar isso. Isso foi uma... necessária até, viu? Tem um lado necessário. Não é tudo... Tem um lado que é importante. O lado do assédio moral. O lado do assédio sexual, que havia. A gente sabe disso. Só que, obviamente, tudo ganha uma proporção. Eu me lembro que no Elvis agora tinha uma moça contratada da produção que cuidava disso. Eu falei, não, essa mulher, ela tem que existir a figura, ela não pode ficar. Botaram a mulher lá. Claro que todo dia alguém tinha um problema. Hoje ela não me cumprimentou bem, entendeu? Hoje ela virou a cara quando eu cheguei. Aí começa a se criar também fantasmas. Eu digo, não, depois eu falo. Fala dela, não me tratou bem. Entendeu? Eu falei, a pessoa tem que existir, porque se houver um caso real de abuso, de assédio, o compliance é necessário.
Mas agora acho que as coisas vão acabar caindo no lugar, as pessoas não se criam também mais, né? As pessoas pensam 2 vezes. Hoje em dia estão se reeducando para se tornar profissionais melhores e mais afáveis no trabalho. Ninguém quer trabalhar assim. Miguel, você falou essa coisa do Só resgate. Miguel. Tá bom, desculpa. A gente vai para a última pergunta para a gente encerrar, porque a gente tem umas individuais para o Miguel fazer, senão fica muito tarde, tá bom, gente? Esse Fala, disso Miguel. a gente vai fazer uma... Meu xará. Desculpa te interromper, Miguel, querido. Onde tem 2 Miguel, o diabo não entra. Ele já fala isso, né? Ele sempre me fala isso. Ô, Miguel, você falou essa coisa do religado, clássico. Eu queria que você falasse um pouco de ter atores de todas as gerações trabalhando junto, até para as escolas irem passando uma para outra. Por exemplo, você lá em Sai de Baixo estava com o Araci Balabanian, que é lá do comecinho da TV. E queria que você falasse da falta que faz ter essas diferentes gerações trabalhando juntos. Mas eu acho que agora a própria televisão, assim, esse convite, porque as pessoas sentem falta também. O público é sempre soberano, o público sempre sabe de tudo. O povo fala, mas gente, cadê a galera aí, gente? Cadê o povo que eu cresci vendo? Onde é que eles estão? Eles estão querendo trazer as pessoas de volta, porque primeiro foi todo mundo embora, acabou, não tem mais ninguém. Aí todo mundo fala, mas que é isso? Que é essa gente? Tem que haver essa mistura, até pra gente passar. Por exemplo, eu tenho, não ensinar, porque eu não tenho essa postura, mas eu digo, respira melhor, olha o ponto. Sabe, os jovens, eu digo, respira, olha o ponto agora termina, você está perdendo, está jogando fora, olha que gestalt da palavra, a palavra importante é essa. Aí o cara, e obviamente ele vai passar isso para mim. Mas eu vou falar, ela me disse isso em 2026, entendeu? Eu trabalhei com Falabella, ele me disse isso, olha, respira aqui, dá o ponto certo. Tu vai passar para um cara lá na frente. Porque daqui a 200 anos ninguém lembrará de nenhum de nós. A não ser que a gente escreva uma obra. Mas esse conhecimento, né? A Emily Dickinson dizia uma coisa linda, dizia que a gente acende a luz e vai embora. Mas a luz vai passando de mão em mão. Então, esse tipo de coisa que eu digo para o menino, não joga fora, você está jogando fora a frase. Está jogando, cuidado, respira aí, dá um ponto, segura, olha. Deixa o público te olhar. E aí você termina a frase. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da profissão. O tempo do corte, televisão, né? O tempo do... Cortou para ela, voltou para mim, agora termina a frase. Então, é muito bom isso. Você vai passando o conhecimento, e esse conhecimento vai se reproduzir. Encantador, querido mundo, hoje. Vai ser lindo, tomara que não.